Fala, investidor, tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Varenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou comentar sobre a nova polêmica envolvendo a Petrobras. Nós já sabemos, né, que o Jean Paul Prats, que era o diretor da empresa, ele foi demitido, e com isso, na data de ontem, dia 15 de maio, as ações deram uma boa despencada, e eu sei que muitos investidores ficam na dúvida. E agora, Daniel, é hora de vender Petrobras? É hora de comprar? Isso é uma oportunidade? É melhor não fazer nada? Então, nesse vídeo, eu vou esclarecer um pouco mais sobre o motivo dessa saída, falar um pouco da nova indicada aí para o cargo, e vou deixar aqui, como sempre, a minha opinião sobre como eu vejo essa saída, se é interessante comprar, se é melhor vender, se é melhor não fazer nada. Antes de entrar nesse conteúdo, a única coisa que eu vou te pedir é para você deixar a likezeira para poder dar uma força aqui pro Raiz, e também caso você queira ter um acompanhamento para acelerar os seus resultados, eu tenho algumas vagas para o meu programa de consultoria. É só você clicar no primeiro link na descrição desse vídeo e me chamar lá no WhatsApp. Agora, sem mais delongas, vamos falar aqui da Petro, nossa querida Petro. Bom, a Petrobras, se a gente pegar aqui os últimos 5 dias, ela tá caindo 8,22%. Eu tô gravando isso aqui em uma quinta-feira, tá? O mercado ainda não abriu. Porém, o que a gente consegue ver? Na terça, ela saiu de 41, né, e caiu para 38,40. Então, só aí foi uma queda de mais ou menos 6%. Para uma empresa do tamanho da Petrobras, né, que é a maior da nossa bolsa, a Petrobras vale aproximadamente 500 bilhões. Tô aqui com uma das reportagens aqui, né, falando aqui do Jean Paul Prats, né, governo demite Jean Paul Prats da presidência da Petrobras. Então aqui, né, nós conseguimos ver que ele fala aqui um pouco dos motivos, né, essa notícia, e fala aqui da polêmica com os dividendos. Eu vou esclarecer aqui, né, os principais motivos dessa saída. Primeiro eu tenho que falar um pouco sobre a questão dos dividendos, né? Então vamos lá. Atualmente, qual é a política de dividendos da Petrobras? Aqui, ó, tá aqui, ó. Inclusive a empresa divulgou resultados recentemente, e a política de remuneração é o seguinte: 45% do fluxo de caixa livre. Então, o que é o fluxo de caixa livre? É o caixa que a empresa gera com as suas operações, menos o que ela gasta com investimentos, tá? E aí sobra o caixa livre. E aí, esse caixa livre, né, se a empresa tiver com uma dívida equilibrada, a empresa vai distribuir 45%. Então, esses 45% do fluxo de caixa livre já é uma política que já está prevista ali no estatuto da empresa, essa distribuição. Só que a empresa ela pode distribuir acima desses 45%. Ela pode distribuir 50% do caixa livre, ela pode distribuir 100% do fluxo de caixa livre. Então é esse que é o problema. Sempre que ela distribui acima dos 45% do fluxo de caixa livre, isso aí são os dividendos extraordinários. Então toda essa polêmica, ela vem dos dividendos extraordinários. Por quê? O Lula, né, ele não quer que a empresa fique pagando tantos dividendos, fique pagando esse dividendo extraordinário. Por quê? Porque ele quer que a empresa faça mais investimentos para poder estar aquecendo a economia, gerando emprego, etc, etc. Não vou entrar ali no mérito do passado, né, daqueles desvios e tal, não vou nem comentar muito sobre isso. Mas vamos partir aqui pensando no mundo da fantasia, né? Olhando aqui para o discurso do Lula. Então, a ideia do Lula é realmente que a empresa faça mais investimentos para gerar mais emprego e aquecer a economia. Por isso, ele não quer que fique distribuindo tantos dividendos. E aí, quando a empresa divulgou o resultado do quarto trimestre de 2023, lá em março, você pode reparar aqui, ó, que a cotação saiu de quase R$41 e ela caiu para aproximadamente R$35, R$36. Ela teve uma bela queda em um dia, ela chegou a cair mais ou menos 10%. Por que teve essa queda? Porque o mercado estava esperando que ia vir o dividendo extraordinário e não veio. Então a queda de braço é essa. O mercado, né, ele quer receber o dividendo extraordinário, pois é uma maravilha, né? Tava a Petrobras com um yield altíssimo, chegando a pagar quase 20% em dividend yield devido aí à questão desse dividendo extraordinário, e o governo não quer. Inclusive, até dentro do próprio governo estava tendo esse embate. Por quê? Porque o Haddad, né, que é o ministro da Economia, que está ali responsável por organizar as contas, né, tá tentando fechar as contas no verde, os dividendos são bons para o ministro, né, são bons para o governo. Por quê? Porque vale ressaltar que o maior acionista da Petrobras é o governo. Então, quando a empresa distribui dividendos, vai cair no caixa do governo, vai cair lá na conta do
governo. Só que aí ficou essa discussão, né? Paga o dividendo extraordinário? Não paga. E aí o Lula não queria que pagasse. E o que ocorreu, né, que a princípio não veio o dividendo extraordinário, a cotação desabou. E aí quando chegou lá em abril, a empresa divulgou aqui, ó, o que já tinha distribuído, né, 58 bilhões, mais a proposta de dividendos complementares no valor de 36 bilhões. Isso aqui foi um fato relevante dia 25 de abril. Aí, né, o nosso companheiro Lula foi a loucura, né? Pô, ele tá falando lá que não quer que distribui. Aí o Jean Paul Prats botou o pé na parede, o presidente falou, não, vamos distribuir metade desse valor que sobrou, né, desse dividendo extraordinário, vamos distribuir metade. E aí, né, fez com que o governo ficasse totalmente insatisfeito com a situação e foi só questão de tempo, né, até eles encontrarem uma substituta, alguém para colocar no cargo para mandar o Jean Paul Prats embora. Então, o resumo da história seria esse. Vale ressaltar nessa questão dos investimentos, né, que o governo quer que a Petrobras invista mais em energias renováveis e na questão do refino. O refino a gente já viu no passado que deu altos prejuízos para a Petrobras, investimentos muito mal feitos, né? E é isso que nós temos que prestar atenção aqui na hora de acompanhar a Petrobras. Bom, falando aqui dos números, vou passar aqui rapidamente, só para ficar mais fácil para você visualizar. Olha, nos últimos 12 meses, a Petrobras gerou 208 bilhões de fluxo de caixa operacional e ela investiu 61 bilhões. Então, de caixa livre, sobrou 146 bilhões. Então, a briga ela é toda em cima desse caixa livre que a empresa vai gerando aqui, que de acordo com o estatuto, o mínimo seria 45, e aí, né, fica aquela briga, distribui mais de 45, não distribui mais de 45, e o que nós temos que acompanhar, né, esses investimentos em CAPEX. Repara que de 2022 para 2023 já teve um aumento de mais de 10 bilhões aqui no CAPEX, é algo que nós temos que acompanhar para ver onde que vão ser feitos esses investimentos. Eu, particularmente, não sou contra a empresa investir, por exemplo, em energias renováveis. No entanto, é importante que esse investimento ele seja feito de uma forma gradativa, aos poucos. Por quê? Porque a Petrobras não é especialista em energia renovável. O negócio da Petrobras é extrair petróleo. Então, para o investidor, para o mercado, até melhor que ela ficasse ali extraindo petróleo, pois ela gera muito mais lucro, paga muito mais dividendo, e para o governo também seria bom entrar mais dividendo no caixa. Só que o governo está pensando desse jeito, né? Ele quer que invista para poder gerar emprego, etc, etc. Vamos falar um pouco aqui sobre agora a indicada, né? A Magda Chambriard. Que aqui a reportagem fala que ela já tem 40 anos de experiência no setor, então não é ninguém amador, né? A pessoa ali que está entrando agora ali de gaiato na história. Mas mais importante, né, do que essa experiência que ela tem é como ela pensa. Então aqui, né, fala um pouco aqui dos pensamentos dela nessa reportagem. Aqui informa que ela é a favor de explorar petróleo em novas áreas para não ficar tão dependente do pré-sal. Isso aqui eu concordo. Por quê? Porque as reservas de petróleo da Petrobras, se a empresa não descobre novos petróleos, uma hora seca. O petróleo não é infinito. E as reservas estão próximas ali de mais ou menos 10 anos, o que tem de petróleo comprovado agora. Então a empresa tem que achar novas reservas de petróleo, né? Isso é importante. Então isso aqui eu concordo. O que eu não gostei foi ela falando que ela é apoiadora de mais investimentos no refino de petróleo. A questão do refino, a gente já viu que foi o péssimo, né, no passado. Eu particularmente prefiro que a empresa continue focando no pré-sal em vez de ficar inventando aqui de fazer refino, né, de estar fazendo ali a produção das matérias-primas, tá? Mas afinal, Daniel, qual é a sua opinião sobre toda essa mudança? Bom, é claro que o mercado ele não vai gostar desse tipo de movimento. Por quê? Porque mostra que o presidente ele não tem autonomia, né? O presidente anterior, Jean Paul Prats, não tinha autonomia. Ou seja, ele quis fazer da forma dele, que era contrária ao que o governo queria, mandar ele embora. Ou seja, fica claro, né, a interferência do governo na Petrobras. E todo tipo de interferência o mercado ele não gosta, né, de interferência. Então isso aí realmente gera uma insegurança para os investidores, faz com que a cotação caia. E aí eu sei que você fica, poxa, Daniel, será que é uma oportunidade? Será que não é uma oportunidade? Anteriormente, na queda passada que teve, quando não teve o dividendo extraordinário, eu inclusive comprei ações da Petrobras. Eu
estou posicionado na empresa já faz um tempo e acabei até comprando mais, porque na minha visão, o preço que ela ficou, mesmo sem ela distribuir o dividendo extraordinário, ela iria pagar um dividendo ok, tá? Só que agora é uma situação diferente, uma mudança na presidência da empresa e temos que ver como vai ficar a questão dos investimentos, como vai ser os dividendos, né? Se vai vir dividendo extraordinário, se não vai vir. Eu nem me preocupo tanto com o dividendo extraordinário, mas eu preocupo mais com os próximos investimentos que a empresa vai fazer, tá? Se eu ver que tá ali investindo em coisa que não presta, já liga um alerta. E também como a nova presidente vai tratar a política de preço. Por quê? Porque a Petrobras ela já está vendendo tanto a gasolina quanto o diesel defasado, ou seja, abaixo da cotação internacional. Isso não é bom, tá? Se a gasolina e o diesel vai subindo e a Petrobras não reajusta o preço, porque a gente sabe que para o governo ele não quer reajustar agora, por quê? Porque o governo já não está com popularidade boa, se sobe o preço da gasolina e do diesel, a população fica totalmente insatisfeita, né? É algo que mexe com toda a economia, né? Até mesmo quem não tem carro, porque gera inflação, né? O combustível mais alto impacta toda a cadeia produtiva e aí, né, o que estava acontecendo é que a Petrobras estava segurando aí para reajustar. E isso, no final das contas, na minha visão, não é bom, tanto para o acionista, quanto para a Petrobras, quanto para a população, porque no final das contas acaba tendo efeito rebote e inflacionando mais ainda a gasolina e o diesel, acaba tendo escassez de derivados aqui no Brasil, porque a Petrobras ela não é autossuficiente para produzir tudo, tá? A gasolina e o diesel, então ela tem que importar. Então, no geral, a minha opinião aqui, no momento de não fazer nada. Por quê? Porque eu não gosto de tomar nenhum tipo de decisão sem ter uma clareza. Então, eu quero ver como vai ser o discurso da Magda, como vai ficar essa questão dos investimentos, como vai ficar a política de preços. É isso que tem que ser acompanhado. E também o dividendo extraordinário, a gente gosta, né? Se vier, melhor. Mas se não vier no preço que tá, eu ainda acho ok, tá? Eu acho um bom preço aí para receber um bom dividendo. Mas, é claro, tem que analisar quais vão ser os investimentos. Se a empresa não pagar os dividendos extraordinários, o que nós esperamos é que ela faça bons investimentos para gerar mais retorno no futuro. Então é isso que tem que ser acompanhado. Como eu não tenho clareza de como vai ser essa próxima gestão, então eu prefiro no momento não fazer nada, mas também não vejo um alerta para você vender no desespero. Então agora a minha posição de cautela é de continuar acompanhando e ver como que vai ficar aí a Petrobras com a nova presidente, beleza? Então minha opinião é essa, espero que você tenha gostado desse conteúdo, compartilha com seu amigo que está aí perdido, não sabe o que faz com as ações da Petrobras. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!